Irmãos, há 2 semanas atrás, eu já os cumprimentei, já dei boa tarde, né? Há 2 semanas atrás nós falamos sobre a necessidade do discipulado, usando o texto de Jesus, chamou os seus discípulos, dizendo: vinde após mim. Nós fizemos uso aplicando a nossa necessidade de nos tornarmos discípulos de Jesus. Na semana passada usei o texto de 1 Pedro 2, quando o apóstolo conclui a parte até onde lemos, o verso 9 e 10, quando ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então, falamos da necessidade de fazer discípulos, de evangelizarmos. Hoje eu quero concluir essa série que tinha anunciado que faria, falando a respeito do discipulado na família, trazendo à lembrança a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. Então, queria que você abrisse aí, por favor, a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2. Quero falar de uma geração que não conhece o Senhor, porque mais e mais gerações têm se levantado que não conhecem ao Senhor. E quando você abrir, coloque-se, por favor, em pé, para fazermos a leitura de forma conjunta. É esse o culto que nós estamos transmitindo nesse dia. É o culto agora da tarde. Então, nós vamos ler de forma conjunta, até do verso 1 até o verso 12. Juízes 2, de 1 até o 12. Está já projetado aí. Leiamos então, irmãos, de forma conjunta. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal e a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Deus, queremos meditar sobre a nossa responsabilidade com nossas famílias, de fazer discípulos.
Que o Senhor ensine-nos, Deus, abra os nossos olhos, ouvidos, coração àquilo que o Senhor tem a falar-nos. Dá-nos a sua graça, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado, irmãos. Podem assentar. Irmãos, se nós não ensinarmos às nossas gerações, aos nossos filhos, as maravilhas de Deus, nós corremos o risco de ver cada vez mais gerações se levantando que não conhecem ao Senhor, como fizemos aqui a leitura. E eu creio que a forma mais eficaz de nós fazermos isso é através do culto doméstico, o que está desaparecendo das casas dos crentes. Não são muitas as casas, irmãos, que ainda se pratica o culto doméstico. O cristianismo hoje, por essa razão, ele já não impressiona, irmão, a sociedade, porque nós temos diluído aquilo que Deus nos deu condensado, né? Temos enfraquecido e amolecido a rigidez do Evangelho. Mesmo entre os crentes, irmãos, entre o povo de Deus, há muita rejeição hoje ao cristianismo bíblico. Nós somos resistentes a cumprir a Bíblia tal qual ela foi nos dada. Nós não temos muita disposição para fazer exatamente aquilo que a Bíblia manda que nós façamos. Com muita frequência nós somos confrontados e surpreendidos quando nós apresentamos uma posição bíblica a respeito daquilo que Deus nos ensinou, nós somos confrontados. As desculpas são várias, muitas as desculpas, e uma coisa é certa: a perda de custa das perdas dessa fiel confissão, o Evangelho tem enfraquecido, ele já não tem impactado mais a sociedade. Nós estamos deixando de oferecer às nossas gerações, talvez aquilo que nós recebemos, ou mesmo o que Deus fez em nós, no anseio de começarmos uma geração a partir, igual o meu caso. Minha família não era crente, começou comigo, com a minha família começou comigo. E eu sou responsável, então, ou fui por transmitir esse Evangelho à minha geração. Esse é o discipulado, irmãos. É o discipulado que nós estamos empenhados em receber aqui nesse próximo final de semana, o treinamento para nós fazermos discípulos. Primeiro nós e depois fazermos discípulos, começando pela nossa família e depois estendendo aos nossos relacionamentos. Esse é o desafio. Josué, ele foi um grande líder que Deus levantou na sua geração. O povo de Israel, com ele, andou na presença do Senhor, como nós acabamos de ler. Josué, então, reúne o povo, lemos aí o capítulo 24, e ele desafia o povo a fazer uma profissão de fé. O povo prontamente disse sim, ele oferece resistência. Já não é diferente isso? Você já viu algum pastor dizendo assim: quem quer receber Jesus como seu Salvador, vem aqui na frente. Aí vem alguém, o pastor fala assim: não, você não pode receber Jesus. Você já viu alguém fazendo isso? Nem eu, e nem nunca vai ver. Nunca vai ver. Muito pelo contrário, nós adocicamos o negócio. Vem cá entregar sua vida a Jesus e pare de sofrer. Vem cá entregar sua vida a Jesus e Deus vai te abençoar, vai te dar muitas coisas. É esse o Evangelho que é hoje apresentado. Olha que diferença, irmãos. Depois você leia com mais calma, de novo Josué 24. Quando o povo disse: nós queremos servir ao Senhor, Josué disse: negativo, vocês não podem fazer isso. Porque vocês são pecadores, vocês têm ídolos nas suas casas, e vocês não podem fazer isso. E o povo: não, mas nós queremos. Josué de novo: não pode. E o povo insistiu, então ele chamou o povo à responsabilidade, e fizeram ali a pública profissão de fé.
Todos os que fizeram aquela profissão de fé, diz o texto de Juízes, eles foram fiéis. Eles estavam convictos daquilo que era necessário fazer. Eles honraram o seu compromisso. De verdade, serviram ao Senhor todos os seus dias. Mas aquela geração morre. E o que nós vimos então a seguida, foi a leitura do texto aí de Juízes, é um dos relatos, irmãos, na minha opinião, mais tristes de toda a Escritura. Porque a Bíblia diz que levantou-se uma geração inteira que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Aquela geração que foi pronta em servir o Senhor, ela falhou em transmitir essa fé aos seus filhos. São muitos casos desse hoje na igreja do Senhor. Pessoas que estão na igreja, continuam firmes, mas a gente não vê tão frequentemente as suas gerações. Então, isso é uma coisa temerária do que pode estar nos esperando para frente. De gerações que estão sendo levantadas, que não conhecem ao Senhor e nem os seus feitos. Quando Deus chama esse povo, tira do Egito, anda com eles por 40 anos no deserto, na entrada de Canaã, Deus toma Moisés, ele reúne o povo, repete as leis de Deus, capítulo 5 de Deuteronômio, e quando inicia o capítulo 6, ele diz estas palavras. Então, veja bem o texto, Deuteronômio 6, a partir do verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora preste atenção. Estas palavras que hoje te ordeno, fazendo referência aos mandamentos, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Então, primeiro precisa estar no coração dos pais. Porque se não estiver nos corações dos pais, irmãos, muito provavelmente as gerações serão levantadas sem conhecer o Senhor. Tu, outro destaque, tu, papai e mamãe responsável, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aí quando chega lá no verso 20, um pouco mais à frente, ele diz assim, por que ele está fazendo, por que Deus disse tudo isso? Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos do Senhor, nosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho, éramos servos no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Irmãos, a ideia então fica clara, muito clara, que houve uma falha. Os israelitas, eles não fizeram isso, eles não transmitiram isso às gerações. Houve uma negligência absurda com as suas gerações. Cada um deveria, em sua casa, ensinar a seus filhos. Então, observe, irmão, que é um problema antigo. Hoje nós culpamos, universidade, não culpamos? Ah, mas meu filho foi para a universidade e se desviou. Não foi, não. Tira isso de cabeça. A universidade não desvia ninguém. Ninguém. Não é droga, porque nessa época não tinha droga. Não é televisão, porque nessa época não tinha televisão. Não é divertimento, porque nessa época não tinha os divertimentos. Não tinha nada disso. E a geração inteira se desviou.
O problema foi Canaã, foi a facilidade, foi a mudança de vida e o relaxamento que esse povo teve. O desvio, então, fez com que os filhos se perdessem. Então, nada disso, irmão, em si é razão para nós atribuirmos a isso a culpa dos nossos filhos não estarem no Senhor. A grande razão é a negligência dos pais em transmitir isso às suas gerações, em ensinar, em pregar, a fazer o bendito culto doméstico, que eu tenho hoje dúvida de quantas famílias fazem isso na igreja. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Nós estamos deixando de inculcar isso nos nossos filhos, de contar os grandes feitos de Deus, de contarmos as histórias redentoras do Senhor, de como Ele com poderosa mão nos arrancou das mãos de Satanás, nós que estávamos indo para o inferno, de como Deus de lá nos resgatou, de contarmos as histórias bíblicas. Nós não fazemos mais isso, e portanto, precisamos arrumar uma desculpa. E aí então, quando acontece isso, infelizmente, em alguns dos nossos lares, culpamos televisão, culpamos passatempo, culpamos droga, culpamos universidade, inventamos um monte de desculpas para aliviar a nossa consciência culpada de não fazer mais o que a Bíblia manda que nós façamos. Então nós queremos transferir essa responsabilidade para outras coisas. Moisés, ele previu isso, irmãos. Ele já tinha anunciado isso. No intervalo do texto que eu li, entre os versos 9 a 19, veja bem o que Moisés disse. Vou ler 3 ou 4 aqui versículos. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, preste atenção, quando vocês começarem a desfrutar de todos esses benefícios, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito para a casa da servidão. Então, o perigo, irmãos, o que tem assolado o povo de Deus, é o mesmo problema até hoje. É que, enquanto, porventura, estávamos no Egito, por assim dizer, sofrendo, enquanto estávamos atravessando os desertos, nós éramos crentes fiéis, mas nós passamos a desfrutar de comodidades, de benefícios, e perdemos a nossa confissão. Deixamos de transmitir isso aos nossos filhos. Nos preocupamos, e legitimamente, irmãos, com educação, com esporte, colocamos nossos filhos em todas as coisas, mas não fazemos mais a edificação dos nossos filhos em nosso lar. Transferimos isso para a igreja, e por isso queixamos tanto da igreja, quando porventura nossos filhos desviam. A culpa é da igreja. A igreja não tem programa para os nossos filhos, como se tivesse que ter um programa para cada uma das pessoas da igreja. Isso não é assim, queridos. A responsabilidade, a grande responsabilidade, é dos pais em edificar os seus filhos, em imputar, inculcar a imagem de Jesus como Redentor, como Salvador no coração dos filhos. Então foi o vírus da prosperidade que prejudicou essa geração.
Eles estavam no deserto. Deserto você não tem opção. As famílias estavam reunidas. Você imagina que coisa maravilhosa? Todo fim de tarde no deserto, o povo parava, sentavam ao redor de uma mesa, de uma fogueira, debaixo de uma barraca, e as famílias estavam juntas, conversando sobre o quê? Sobre o que acabou de acontecer no Egito, sobre como Deus libertou o povo, como agiu com mão forte, falando das pragas, detalhando cada uma daquelas coisas. Mas quando chega na próspera Canaã, tudo pronto, nada por fazer, só para desfrutar desse conforto, o povo então se perde. Quem iria imaginar isso, irmão? Então a maior enfermidade que nós somos sujeitas a elas é exatamente isso. É a facilidade, as comodidades hoje que nós temos nas cidades e os muitos programas que nós mesmos muitas vezes arrumamos para nossos filhos, de forma que eles não têm condições de estudar a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Nós não temos culto doméstico com ele, porque nós não temos tempo, e muito menos eles. Então isso é um grande mal hoje dos crentes. Então nós precisamos ter consciência disso e experimentar um arrependimento, se é que nós não temos feito isso, e mudar de verdade a nossa atitude. Quem imaginaria que isso poderia acontecer? Uma geração que veio do deserto, uma geração que vem cansada, vem fadigada, e quando chega então e desfruta de todas essas comodidades, as gerações então começam a se perder. O povo de Israel se esqueceu de Deus. Irmãos, preste atenção, no decurso de uma geração, uma única geração. Então você acha que é difícil, você desfaz, você está relaxado quanto à ação do diabo na sua família, você tem negligenciado os seus deveres como pai e mãe, tem negligenciado a obrigação de inculcar isso no coração dos seus filhos. Veja o que acontece, uma única geração, o seu filho, meu filho, não viu nada disso acontecer, não viu mar se abrindo, não viu praga de gafanhoto, não viu praga de rã, não viu praga de mosquito, água transformando em sangue, eles não viram nada disso, e rapidamente eles se perderam. Por quê? Porque os pais negligenciaram o ensino a seus filhos. Será que isso não chama a nossa atenção, irmão? Pensar, por exemplo, em geração como de Abraão, ser chamado amigo de Deus. Qual é o nome mesmo que a Bíblia diz que o neto de Abraão recebeu? Você se lembra? Jacó? Qual é o nome, gente? O enganador. O neto do amigo de Deus se chama usurpador. Isso é possível, irmão? Uma geração apenas. Isso não nos causa pavor, irmãos. Imaginar que poderá ser que nós não veremos parte da nossa geração com o Senhor, por negligência nossa. A prosperidade, irmãos, ela traz esse vírus consigo. E o diabo sabe usar muito bem disso, irmão. Então Deus, aquele Deus poderoso, ele deixou de ser apresentado aos filhos. Então nós deveríamos ficar profundamente sensibilizados com isso. Por isso que esse texto me chama muita atenção, irmãos. Quando diz que aquela geração foi recolhida e uma geração se levantou que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Então, se os filhos daqueles homens que tiveram tanta experiência com Deus, enfrentaram isso, o que será dos nossos filhos? O que será dos nossos filhos, irmãos? O que será do cristianismo? Quando Asaf escreve o Salmo 78, que é um salmo extraordinário, onde ele faz uma
uma lembrança, ele faz um resumão de muitas coisas que aconteceram. No começo do Salmo, nos versos de 1 a 4, ele diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que se fez. Então, querido, essa é a responsabilidade nossa. É claro, irmãos, eu sei que no coração de alguns, na mente de alguns, passa a pergunta, porque ontem, no encontro de casais, me fizeram essa pergunta: mas e quanto à eleição? É claro que a eleição é soberana diante de tudo isso. Mas será que Deus já não sabia que nós negligenciaríamos o ensino com os nossos filhos? E por essa razão, porventura não nos tenha dado um filho que não é eleito? Ou porventura não deixaria que nós nos angustiássemos, porque pai que tem conceito de salvação, que sabe o que é o céu, sabe que seu filho não está indo para o céu. Quem tem conceito de salvação sabe ler isso nas outras pessoas. Deus pode transformar? É claro que pode. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele faz todas as coisas. Mas vale a pena, irmãos, nós negligenciarmos e passarmos por uma aflição, sofrermos durante um grande tempo, e imaginando que os nossos filhos não estarão conosco no céu. Então, a grande falha que esses homens tiveram foi não imputar essas coisas nos corações dos seus filhos. Jesus nos ensina, irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. Qual foi a falha então? Lembra do texto? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se não estiver no teu coração, se você for um negligente, um relaxado com a palavra de Deus, não estará no coração do seu filho, porque não está no seu em primeiro lugar. Nós precisamos então cuidar disso. Foi isso que faltou então nesse povo. Talvez o cristianismo já não impacte mais por falta exatamente disso. Então nós temos deixado a cargo da igreja aquilo que é nossa responsabilidade. E, irmãos, nós deveríamos ter consciência, pelo menos por razão, por capacidade intelectual, de que nós não temos o que Satanás tem de sobra. Por exemplo, ele tem tempo de sobra, coisa que talvez você não tenha com seu filho. Você talvez trabalha, você talvez tenha uma vida que é realmente extenuante, talvez muitas responsabilidades, você não tem muito tempo de qualidade com seu filho. Satanás tem. Ele tem todo o tempo do mundo, ele tem tempo de sobra para ficar cativando o coração dos nossos filhos. Outra coisa que ele tem e que muitas vezes não temos: astúcia. Satanás é ardiloso, ele propõe coisas extraordinárias. Imagina esse povo que veio desse sofrimento no deserto, angústia, passando fome, passando sede, tendo dificuldade em cima de dificuldade, chega em Canaã, tudo pronto, nada por fazer. Receberam vinhas, olivais, água jorrando, com fartura, tudo nas mil maravilhas. É nesse momento então que ele apresenta as facilidades. Deus citou aqui Baal e Astarote, eram deuses daqueles povos, menos exigentes do que o Deus de Israel. O Deus de Israel é conhecido aí fora pelo Deus podador, que você não pode fazer nada. É não. E não se entende que Ele está nos poupando. Ele é tido como um Deus extremamente rigoroso, que não pode fazer nada. Vem Baal e Astarote e apresenta facilidade.
Para que ser tão rigoroso? Deus por Deus, sigam os nossos deuses. E ainda tem o castigo de Deus, que Deus disse no texto: os seus deuses vos serão por laço, vocês terão dificuldades, eu não vou tirar esse povo de perto de vocês, porque vocês foram desobedientes. Nós não convivemos com não crentes, irmãos. Nossos filhos não convivem com não crentes, eles não estão sendo assediados a todo tempo em escola, em faculdade, em qualquer lugar eles não estão sendo assediados. E nós, irmãos, o que nós fazemos? Nós estamos assistindo isso passivamente. Então, porque os nossos filhos, quando pequeninos, como esses que estão aqui, nós ficamos felizes. Eu já disse isso mais de 100 vezes, irmãos. Eu nunca me enganei com isso aqui. Eu tenho na minha casa foto dos corais infantis que meus filhos participavam. Hoje eu olho essas fotos e fico me perguntando: cadê esse garoto? Já está no mundo. Cadê essa garota? Está no mundo. Mas na época foi um encanto, estava no coralzinho, estava recitando o versículo, e isso às vezes nos impressiona e nos consola, quando não é isso que é inculcar no coração da criança as grandezas de Deus. Porque eles vão crescendo e eles começam a ficar rebeldes, a ter vontades, eles não querem mais seguir os pais. Hoje o pai arruma e fala assim: vão para a igreja, tem que todo mundo ir mesmo. Acabou, não tem outra opção. Mas daqui a pouco, irmãos, quando eles começarem a ter vontade, você vai ver que você às vezes traz arrastado o seu filho para cá. Ele já não tem mais o mesmo coração. Quando ele começar esse coração a ser disputado por Satanás, quando eles começarem, quem está em casa aí, desculpa aí porque acabou a bateria, viu? Quando eles começarem, os seus corações começarem a ser disputados pelas coisas do mundo, pelas facilidades. Quando você quiser insistir com ele para ir para um retiro, você já prestou atenção nisso? Como é que hoje os jovens não querem isso? Tem sempre uma programação extra para fazer, tem sempre alguma coisa que os desafia a fazer. É assim que acontece, irmãos. Então, quando os seus corações começarem a ser disputados, você vai ver. Se você não tiver cuidado, inculcado fortemente no coração dessa criança a bendita palavra de Deus, os grandes feitos de Deus, você vai ver o que é, a luta que é. Então, poupe seu choro no futuro, faça isso hoje, dedique a sua vida a isso. Então, Satanás tem tempo, Satanás tem astúcia, e tem um detalhe: Satanás é desavergonhado. Você lembra do texto de quando Jesus, olha, já vai eu derrubar tudo aqui. Você lembra quando Jesus está no deserto, que termina a tentação? Você lembra o que Lucas 4,13 disse? Apartou-se dele o diabo até momento oportuno, desavergonhado. Ele perdeu o embate com Jesus, mas você acha que ele corou de vergonha? A Bíblia diz que ele disse: não é o momento, mas eu volto à carga. É o que ele faz conosco, irmãos. Então é outra coisa que ele tem e que nós às vezes não temos. E ele tem, por fim, uma rede de demônios que estão constantemente ao nosso derredor. Constantemente. E nós nem sempre estamos cercados de irmãos, de crentes, de pessoas que comungam da mesma fé que nós.
Então esse relato, irmãos, lembra disso, deu-se depois do Egito, depois do deserto, depois de grandes guerras. É um relato que mostra o povo dentro de Canaã. Eu vou comparar. Minha vida, por exemplo, eu vim do mundo, vim de fazer um monte de coisa errada. Então eu chego na igreja e eu relaxo, sabe? Eu digo, agora eu estou na casa de Deus, agora eu estou na bênção, eu estou relaxado. Aqui Deus vai cuidar dos meus filhos. Claro que vai, irmãos. Mas não faça isso não para você ver. Relaxa com isso. Descuide disso para você ver. O povo sentiu segurança, descansou e foi a hora que Satanás aproveitou. Você acha que tinha parado os cultos? Não. Os cultos permaneciam. Louvores, adoração, permaneciam as orações, os sacrifícios, tudo isso continuou, mas de forma que o coração não estava mais presente, era apenas uma encenação. Eles faziam isso sem o interesse de agradar verdadeiramente a Deus, cumpriam apenas um ritual. Nós continuamos a orar? Claro, continuamos. Continuamos presentes no culto? Claro que estamos aqui. Continuamos os nossos sacrifícios? Sim, continuamos. Mas nosso coração está nisso, irmãos. Nós temos a mesma convicção bíblica, a mesma certeza do que nós precisamos fazer. O que Deus diz para você fazer, você faz. De verdade você faz, sem questionamentos? Ou temos relaxado, temos feito apenas aparentemente? Por que nós então não impactamos mais a sociedade? Porque nós deixamos de ter a confissão verdadeira, irmãos. Nós amenizamos o Evangelho, nós barateamos o Evangelho, para que nós não sejamos taxados como rigorosos, como extremos, como se fosse isso que fosse convencer alguém a vir à igreja. Nós usamos disso e fazemos que é a forma que nós temos de aproximar-nos das pessoas, porque se nós falarmos assim, elas não querem nem nos ouvir. E o que isso te importa? O que isso te importa? É você que vai converter alguém? Faça o que a Bíblia manda, irmãos. Viva segundo a Bíblia, o que ela manda e você vai ver a diferença. Irmãos, ontem, no encontro de casais, eu falei, espanta quando você quer achar um modelo de um pai que serve ao Senhor. Tente fazer isso, irmão. Tente fazer isso. Procure um modelo de alguém que você fala assim, eu vou levar uma mensagem, eu vou usar esse personagem como modelo. Veja a dificuldade. Pense nos grandões. Pense no maior profeta, Samuel. Pense, por exemplo, em Davi. Pense em Ló. Veja o fracasso dessas pessoas como pai. Serviam a Deus, estavam dedicadas ao Senhor, mas negligenciaram o cuidado com a sua família. Que coisa impressionante, irmãos. Como o diabo é astuto, e nós achamos que com isso nós estamos adquirindo pontos com Deus para que Ele cuide da nossa família. E nós então relaxamos com essa prática do culto doméstico. Muitos anos atrás, no ano de 1679, olha bem, 1679, na Nova Inglaterra, o sínodo da igreja da Nova Inglaterra reuniu-se para apresentar as razões do porquê Deus estava derramando tanto juízo contra a Nova Inglaterra. Na cidade de Boston. Nova Inglaterra, na época, Estados Unidos, né? Na cidade de Boston.
eles apontaram 14 razões. Eu vou ler o que está na 6ª razão. Há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite, e muitas mais onde as Escrituras não são lidas diariamente, de modo que a palavra de Cristo possa habitar ricamente neles. Compreendeu, querido? Por que Deus estava derramando tanta ira contra a Nova Inglaterra? Porque Deus foi convidado a sair das famílias. Essa é a razão. Foi o que aconteceu com aquela geração e o que tem acontecido em grande escala com a nossa geração. Repare, irmãos, eu falo isso muitas vezes, mas você repare você mesmo, por favor, faça isso. Repare quando você for convidado para almoçar na casa de alguém, quando você sair para comer uma pizza com alguém. Repare se há preocupação em orar. Repare isso. Repare se as pessoas se colocam diante de Deus para dar graças ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. Faça essa observação, porque eu reparo. E eu já disse, eu espero até o último momento para então eu dizer, vamos orar, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus está sendo convidado a deixar-nos. Nós vivemos na prosperidade, já temos o que precisamos para que orar. O prato já está diante de mim. Eu vou orar para quê? É isso que tem acontecido, irmãos. É isso que tem sido a nossa grande falha. Um século depois, no século 17, um ministro presbiteriano, comentando a respeito dos deveres mais santos dos membros da igreja, ele escreve assim: nossa igreja não pode se comparar com aquela do século XVII, século XVIII, do século XVII. A esse respeito, juntamente com a observação do dia do Senhor e o discipulado das crianças, o culto da família tem perdido terreno, culto doméstico. Há muitos chefes de famílias comungantes em nossas igrejas e, de acordo com uma informação quase inacreditável, alguns presbíteros regentes e diáconos que não mantêm nenhum culto a Deus diário e regular em suas habitações. Será que nós estamos lendo o jornal de ontem, irmão? Parece que sim, né? Parece que é isso que tem acontecido nas nossas igrejas. Então, irmãos, não tem dúvida, nós temos conhecimento das grandes dificuldades hoje. Somos premidos pelo tempo, nós somos disputados. O tempo é algo que nos devora mesmo, né? O chamado Deus Cronos, ele nos devora. Mas isso não é a razão, irmãos. Nós precisamos separar tempo de qualidade. Sabe por qual razão? Porque nós ainda conseguimos encontrar tempo para o esporte, para ver futebol, para ver novela, para ver filme, para ver série. Tem gente que senta diante da televisão e assiste uma série inteira, um episódio inteiro, numa noite, mas diz que não tem tempo para ler a Bíblia. Então não é desculpa, irmãos. Nós mesmos nos traímos nas nossas palavras. Essas coisas não deviam disputar conosco. E vemos, estamos parados diante de uma televisão, às vezes, para ver gnosticismo, para ver espiritismo, que estão contidos naqueles episódios, naqueles filmes. O que vai esperar disso, irmão? Onde é que vai parar a igreja? Se nós não tivermos de verdade um arrependimento a respeito dessas coisas. O texto de Deuteronômio, ele diz assim: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. E nós temos feito isso, trazido para dentro do nosso lar essas coisas que roubam as nossas atenções.
Eu vou apresentar para você, irmão, espero que isso fique guardado no seu coração, 4 razões para você restaurar o culto doméstico em sua casa. Primeiro, é que o culto doméstico, ele nos prepara para o culto público. Quando nós nos dedicamos ao culto familiar, aqui nós nos reunimos com mais alegria, com mais prazer, com mais dedicação. Está aqui presente o nosso coração, não apenas a nossa atenção. Então, é uma preparação para isso. Então, nós precisamos voltar a nos preparar dessa forma, em família. Em família. Nós precisamos transmitir a glória. A diferença, irmão, um culto doméstico é feito todo dia. Aqui nós nos reunimos 2 vezes por semana. E uma vez em escola dominical, onde verdadeiramente se estuda, uma vez só. Que diferença de você se reunir na sua casa para todos os dias ler uma porção das Escrituras e explicar isso de forma muito simples para seus filhos, sua esposa, seu esposo. Nós precisamos nos dedicar a isso. Fazendo assim, os nossos filhos, eles terão certeza de que o culto não é algo que você liga e desliga, que você chega no dia, domingo, você vem aqui e sai daqui e não se importa mais com as coisas de Deus. Eles vão ver uma verdadeira transformação. A ausência de vida experimentada então nas igrejas, muito provavelmente vem disso, irmãos. Nós estamos formando pessoas que não querem mais servir a Deus. As pessoas não querem mais servir a Deus, não tem tempo para isso. A coisa mais triste que nós temos experiência, a liderança da igreja, todos os anos alguém chega e diz assim: olha, eu não vou poder mais servir nisso, eu não vou mais dar aula, eu não vou dar mais fazer isso, porque eu estou agora com muitas coisas para fazer. É isso que nós estamos transmitindo para os nossos filhos, é exatamente isso que nós estamos transmitindo para eles. Segunda razão para você restaurar seu culto doméstico, é que nós temos visto um declínio absurdo nas nações. Brasil nem se fala, nem se fala. Olha a vergonha que são essas pessoas que nos representam publicamente. Senadores, governadores, pessoas que estão aí nos poderes públicos. E eu louvo a Deus pela vida do Mourão, que ele foi para lá de novo para servir a Deus, um crente que foi chamado de novo para servir a Deus. Louva a Deus mesmo pela sua vida, Mourão. Que Deus muito te abençoe. Seja ali um testemunho fiel, como você foi esses dias aí para trás. Mas nós não temos. Olha no nosso congresso, olha nas câmaras, nossos representantes. De onde deveriam estar saindo essas pessoas preparadas? De universidade? Nem pensar, irmãos. Isso devia estar saindo das igrejas, mas nós não formamos mais essas pessoas, porque as famílias estão se esfacelando. O diabo está fazendo com as nossas famílias o que bem quer. Rapidamente, ele destrói uma geração de crentes na nossa família. Então há um declínio em função disso. E a maioria das nossas igrejas estão apáticas contra isso, não temos mais essa preocupação. Jeremias, quando ele escreve o seu livro, no capítulo 10, ele diz assim: derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem. Olha bem. Derrama, Deus, a sua indignação contra as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Irmãos, nós somos o último reduto nesse mundo
aonde a palavra de Deus ainda é respeitada. Igrejas, o último reduto nesse mundo. Nós não podemos perder isso, irmãos. Temos que ter responsabilidade de oferecer isso ao mundo. Terceira razão. As famílias, irmãos, quando são ajustadas, a igreja é abençoada. Mas vocês não têm ideia, queridos. Vocês precisariam passar uns dias com os pastores, daí o pastor Cláudio, o pastor Toninho, para você ver o que é. O quanto de trabalho nós temos tido para consolar famílias. Elas estão sendo arrasadas. Então nós deveríamos ter consciência disso, irmãos, que a nossa família ainda está junta, que ótimo. Então vamos cuidar disso, vamos fortalecer as nossas gerações, oferecer à igreja, oferecer a esse mundo, pessoas crentes que estão aí para servir a Deus nesse mundo. Os pastores, eles vivem realmente sufocados. Quarta razão, nós somos os mordomos, irmãos, das dádivas de Deus. Irmãos, eu tenho dúvida de quantos dos nossos filhos sabem recitar os 10 mandamentos. Tenho dúvida. Coisa que era comum demais antigamente. Todo mundo sabia. Eu tenho dúvida de quantos dos nossos filhos sabem os 10 mandamentos. Tenho dúvida. É a igreja que falhou? Por favor, irmão, depois de tudo isso, por favor, nunca mais diga que isso é responsabilidade da igreja. Isso é sua responsabilidade. Falarás assentado, falarás caminhando. Pai, falarás. O pai falará. Assentado, caminhando, deitando, sempre, vida inteira, dedicação integral a isso. O Salmo 127, irmãos, diz que os filhos são herança do Senhor, eles não são nossos. Para nós eles são galardão. Deus nos dá essa atribuição de cuidar dos filhos dele. Mas um dia nós seremos cobrados disso, irmãos. Acreditem nisso de todo o coração. Então, nós edificamos nossas crianças para um tempo em que nós não vamos ver. Por exemplo, eu estou vendo meus netos, mas eu não vou ver meus bisnetos, tenho quase certeza disso. Mas o trabalho que eu fiz com os meus filhos tem que repercutir nisso, porque eles são os responsáveis doravante. Eu quero concluir pontuando mais algumas coisas do Salmo, então, 78, que espero que você depois leia em casa. É um salmo bastante grande. Dos versos de 1 a 8, Deus quer falar ao seu povo, e Ele diz que falará através de parábolas e enigmas, até o verso 8. Jesus disse que Ele falava através de parábolas para que as pessoas não entendessem. Apenas o homem de Deus, homem e mulher de Deus, ser humano de Deus, pode entender aquilo que Deus fala. O enigma, é claro, tem algo ainda mais profundo. A melhor herança de um filho, irmãos, a melhor coisa que você pode fazer por sua geração é edificar o seu filho nos caminhos do Senhor. Nada substitui a isso. Nada, não tem preço para isso. Então, dos versos 9 ao verso 39, Deus traz no Salmo 78 a recordação de que quando o povo duvidou dele no deserto, então isso é uma parábola para nós ensinarmos aos nossos filhos que nós não deveríamos desafiar o Senhor duvidando dele. Dos versos 40 ao 55,
Ele fala da ingratidão do povo durante o êxodo. Isso é uma parábola para nós contarmos aos nossos filhos, para ensinarmos aos nossos filhos que isso não deveria ser praticado por ele, endurecendo os seus corações. E dos versos 56 a 72, Deus fala da infidelidade do povo. Mais uma vez, é algo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, para que eles assim não procedam. Onde está o enigma, né? Que Deus fala que quer falar por enigma e por parábola. Eu vou ler para vocês, irmãos. Na primeira parte, no verso 78, verso 38, a palavra do Senhor diz assim: Ele, porém, depois de falar do coração duro das pessoas, ele diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-te de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Apesar da infidelidade, Deus perdoa. Esse é um enigma mesmo, porque nós não somos assim. Mas Deus é assim. Isso nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Quanto à libertação do Egito, apesar de toda a reclamação, no verso 52 ele diz assim: fez sair o povo como ovelhas e o guiou pelo deserto, como um rebanho dirigiu com segurança, e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. É um outro grande enigma, irmãos. Apesar da infidelidade do povo, Deus guiou esse povo, Deus cumpriu a sua palavra. Que bom que nossos filhos saibam disso, irmãos. Que bom que eles tenham verdadeiramente confiança em que Deus é um Deus perdoador. Quanto ao período dos juízes, ele diz assim: escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança, e ele os apacenta consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. O grande enigma, irmão, é a misericórdia de Deus. Um Deus que, apesar do que somos, Ele pode mudar rapidamente. Ele muda o seu propósito, por assim dizer, conosco. Ele nos endurece, às vezes, mas Ele é perdoador. Basta que nós nos arrependamos. Nossos filhos precisam saber disso, irmãos. Que nosso Deus não é um carrasco, Ele é um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus misericordioso, que acompanha seu povo, que não descuida do seu povo. O grande enigma é de que Jesus Cristo, hoje, Ele está aqui para nos perdoar os nossos pecados, bastando que nós nos arrependamos. Ainda há tempo, querido, de nós cuidarmos de nossas famílias. O que precisamos é experimentar, provavelmente, o que Paulo experimentou. Ele diz que sofria as dores de um parto. Não faço ideia de que dor é essa, mas as mulheres sabem, né? Ele experimentava as dores de um parto, até ver Cristo formado naquelas pessoas que ele evangelizava. Não desista de sua família. Experimente as dores de um parto, que deve ser uma dor terrível, até ver Cristo formado nos seus filhos. Para você ter convicção que um dia seu filho vai estar com você no céu. E essa é uma grande chance de que seu neto também esteja, querido.
Faça isso. Não desanime, tá? Fique em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Palavra, Deus, desafiadora de fazermos discípulos dentro da nossa própria casa. Quem sabe, Deus, nossa esposa, esposo, filhos, netos, se ainda temos condições de fazê-lo. Concede graça ao seu povo, Senhor. O Senhor nos salvou para isso. Aqui, bem claramente, o Senhor coloca essa responsabilidade sobre nós. Dá-nos a tua graça, Deus. Leva-nos em paz, mas preocupados com isso. Decididos quanto a isso. Acreditando que o Senhor é esse Deus misericordioso, perdoador, que apesar das indisciplinas, das falhas, apesar dos corações algumas vezes endurecidos, o Senhor está pronto a perdoar, Senhor. Bastante que para isso experimentemos o arrependimento. E a palavra diz que o Senhor é quem executa em nós isso, até mesmo isso, é o Senhor quem executa em nós. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Leva-nos em paz então aos nossos lares, é com gratidão que oramos, em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito, seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e sempre. Amém.